Maior divisão da Assembleia de Deus começou. Saiba quem sai ganhando. O pastor Samuel Câmara já entregou sua carta de desligamento da igreja depois de muito burburinho, especulação e batalhas na justiça. Agora é oficial. O pastor Samuel Câmara, líder das Assembleia de Deus em Belém, conhecida como a Igreja Mãe, com um requerimento protocolado e entregue na sede da QGADB no Rio de Janeiro, está oficialmente fora da Convenção Geral Assembleia de Deus no Brasil. A notícia publicada no próprio site do pastor, ainda ontem, 6, por volta do fim da tarde, mostrava a carta de desligamento, onde o pastor assina, com data comemorativa dos 500 anos da reforma e do próprio aniversário do pastor, 31 de outubro. Mas o pastor afirma que apesar de seu desligamento seguirá ativo no trabalho incessante para dar crescimento à obra de Deus, ao lado de pastores assembleanos de todo o Brasil em um novo movimento que vem trazer avanços, dinamismo e resgate histórico da Assembleia de Deus, e que seu desligamento se restringe apenas à antiga convenção e nada tem a ver com a igreja que lidera e com a história da Assembleia de Deus no Brasil. Ele tem a visão de fundar uma nova convenção que deverá se chamar QGADB, Convenção das Assembleia de Deus no Brasil. Não se sabe ao certo quantos pastores o seguirão. Estima-se que quase 30 mil líderes poderão filiar-se à nova convenção. Segundo o site de Câmara, o novo movimento já nasce frutífero e abençoado com inúmeros pastores, ministérios e convenções que se unem para fazer uma Assembleia de Deus mais forte. No dia 5, o irmão de Samuel, Jonatas Câmara, também pediu seu desligamento da convenção e daqui por diante, o que deve acontecer é uma enxurrada de desligamentos, que será um processo natural do desligamento do líder da Igreja Mãe. Isto já vinha acontecendo espontaneamente. Sabe-se que de algum tempo para cá, com tantos escândalos e brigas judiciais, uma delas protagonizada pelo próprio Samuel e o líder atual da QGADB, José Wellington Ferreira Jr., levou muitos líderes a desistirem de fazer parte da instituição. E não quer. E vamos a uma atualização sobre o que está ocorrendo na Assembleia de Deus. Pois que, assim como a soberba de Roboão dividiu o reino de Israel, a altivez da família Bezerra torou no meio a Assembleia de Deus. Eu sou seu irmão André Carpano e seja muito bem-vindo a mais um Notícias Bombásticas. E aí, meu brother, belezinha com você? Tranquilo, suave, preparado para a primeira edição do Notícias Bombásticas de hoje? Olha, essa aqui promete e vai dar uma feijoada daquela. Então, bora pra labareda. Depois das tretas sobrenaturais entre gigantes coronéis da Assembleia de Deus e todas as labaredas na justiça, agora mais uma está oficializada. Pois que o pastor Samuel Câmara, líder das Assembleias de Deus em Belém, conhecido como a Igreja Mãe, com um requerimento protocolado entre a sede CGADB no Rio de Janeiro, está agora oficialmente fora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Olha, vai vendo que tem mais ainda. A notícia publicada pelo próprio site do pastor, ainda ontem por volta do fim da tarde, mostra a carta de desligamento. O documento foi protocolado no último dia 31 de outubro e o pastor destaca que a escolha da data coincidiu com a celebração de 500 anos da Reforma Protestante e também seu aniversário de 60 anos. Mas para quem está sem entender o que aconteceu, vou dar uma pincelada recapitulando alguns fatos. Câmara passou 33 anos filiado à CGADB e disputou diversas eleições para a presidência. E na disputa do clã Bezerra e Costa, como sempre resultou em atritos e disputas judiciais. Na última eleição realizada através de uma plataforma na internet, a justiça suspendeu o pleito, mas a diretoria da CGADB levou o procedimento adiante, ignorando a invalidação de mais de 10 mil inscrições por causa das irregularidades. Aí vem a questão, você deve estar se perguntando o que ocorreu. Eu vou explicar bem claro para vocês. Foi um fato de votos fantasmas, pois a maioria dos pastores já eram falecidos ou inadimplentes ou estavam até em outros ministérios. Mas como aqui é Brasil, né? Eles tapam o sol com a peneira e empurram com a barriga.
Passando por cima de tudo isso, deram então a posse a José Wellington Jr., filho do ex-presidente José Wellington Bezerra da Costa, a qual passou aproximadamente 30 anos no comando da entidade, aquele típico caso de familiocracia. Sobre isso, o pastor Câmara, em nota, alegou: venho requerer de forma irretratável e irrevogável meu desligamento dessa convenção geral. Nos termos do artigo 5 da Constituição Federal, inciso 20, esclareço que esse pedido se restringe tão somente ao desligamento da CGADB, nada tendo a ver com pastorado e membresia da Assembleia de Deus, igreja da qual faço parte e sirvo desde sempre. De acordo com informações do portal JM Notícia, a ideia de Câmara é fundar, com o apoio de 25 mil pastores espalhados por todo o Brasil, a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, que será intitulado como CADB, onde ele alega o seguinte: é um novo movimento que vem trazer avanços, dinamismo e resgate histórico da Assembleia de Deus. Nasce frutífero e abençoado com inúmeros pastores, ministérios e convenções que se unem para fazer uma Assembleia de Deus mais forte. No dia 5, o irmão de Samuel, Jonatas Câmara, também pediu seu desligamento da convenção. E diga-se de passagem que daqui por diante, o que deve acontecer é uma enxurrada de desligamentos, pois que assim só cá entre nós, junto a ele, somente 3 mil obreiros saíram junto. Será que alguém vai acompanhar esse processo de desligamento do líder da Igreja Mãe? Será? Alguns especulam que esse movimento maciço e coordenado é uma resposta à postura adotada pelo clã Bezerra da Costa, a qual está na direção da CGADB, pois que muitos pastores da Assembleia de Deus acusam a família do ex-presidente de ter transformado a entidade em uma monarquia. Às vésperas da última eleição, o pastor Cícero Tardim, da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Paraná, teceu duras críticas à família Bezerra da Costa, alegando o seguinte: como membro da CGADB, ele, José Wellington, tem todo o direito de se candidatar. Porém, o fato de ser filho do atual presidente da instituição deveria ser um ponto de reflexão. Muito tempo no poder, então deveriam deixar de ser egoísta e pensar que não são os únicos capacitados e habilitados para presidir a nossa magna CGADB. Não é uma monarquia? Mas e aí, negada? O que será agora das Assembleias de Deus? Deixa aí sua... Divisão não vem de Deus, quem primeiro dividiu, lá no céu não entra mais. Foi Lucifer, um anjo de valor, dividiu-se, transformou no maldito Satanás. Perdeu a glória e nunca mais achará. Criou na terra uma grande confusão. Suas astúcias nunca satisfaz. Nosso Deus é Deus de paz, não aceita divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou subtrair. Pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca dividir. Absalão, jovem atraente, com palavras lisonjeiras, ganhou nome para si. Divide o povo, prometendo-lhes troféu, sem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi. Lá no Carvalho, onde ficou pendurado, identifica a sua rebelião. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita divisão.
povo comprado pelo sangue de Jesus. O nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir. Um tal Coré, lá no deserto, conspirou contra Moisés, dividiu o povo de Deus. Moisés foi firme, clamou ao céu e Deus lhe ouviu. Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu. Nos seus pecados foram sepultados vivos, mas no juízo também comparecerão. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir.